Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de dizer que bom que você está ouvindo e curtindo o nosso podcast Brazucas pelo Mundo. Eu sou Mal Mendes, trazendo na voz o meu sorriso para vocês. Aqui a gente conta histórias e se diverte com os nossos convidados brazucas que vivem, se aventuram e se emocionam pelos quatro cantos do mundo. E nesse episódio, a gente faz um tour com o Rafa Maciel, brasileiro de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, e brazuca na cidade de Londres, na Inglaterra. O Rafa estudou jornalismo no Brasil, onde também atuou como agente de viagens, e um certo dia ele foi passear em Londres e se apaixonou pela cidade, onde ele mora há 6 anos agora. Nice to meet you! Seja muito bem-vindo ao Brazucas pelo Mundo, Rafa. How are you? Oh, very good, thanks. Muito obrigado, valeu. Olha que boa introdução, né? Resumiu aí muito bem. Obrigado. É isso aí, é um Obrigado grande prazer ter você conosco mesmo. E a gente quer ouvir a sua história, Rafa. Essa tua primeira ida a Londres foi no final de 2012, certo? Foi nesse momento que o seu sonho começou? Isso mesmo, que sem eu imaginar, né? Eu vim para passear a primeira vez, em novembro de 2012. Eu trabalhava de agente de viagens, como tu falou antes, né? E tinha uma promoção, na verdade, agentes de viagem tinham, não sei se ainda tem, né? O desconto tarifa agente. Uhum. E aí eu aproveitei esse desconto que tinha, o dólar estava R$1,99 naquela época, então a passagem acabou saindo R$1.030, R$1.040 e de volta, Porto Alegre e Londres, Paris, Porto Alegre. Super em conta, né, Rafa? Nossa, muito. Imagina, a promoção de agente de viagens e dólar baixo, né? Então foi a combinação perfeita e graças a isso é que eu vim, porque se fosse mais caro eu não teria condição de vir também, né? Pagando faculdade e tudo, né? E eu tinha até, engraçado até comentar isso agora, que eu tinha guardado grana, trancado um semestre da faculdade de jornalismo também, como tu falou, para fazer um curso de rádio, que eu sempre gostei muito de comunicação como um todo, mas rádio em especial. Ah, legal. E esse curso acabou saindo na cidade que eu morava, cidade vizinha de onde eu cresci, que é Caxias do Sul. E aí, quando o curso foi cancelado, eu peguei essa grana que eu tinha guardado e comprei a passagem, então, para vir para cá. E aí, fiquei 10 dias aqui, 4 dias em Paris, e nesses 10 dias aqui foi que me despertou esse interesse em morar, né? Eu sempre tinha, assim, a gente sempre assiste filme, sempre assiste série, muita coisa americana que a gente tem no Brasil, né? E eu acho que pensava sempre, assim, em Nova York, alguma coisa do tipo, né? Não imaginava Londres, mas quando eu vim para cá já foi aquele clique que deu total, né? De tudo bater, assim, da forma das pessoas, do clima, eu gosto de um clima mais frio, então, isso tudo me despertou, assim, e graças a isso que tudo começou. Voltei pro Brasil e pensei, de momento até, foi engraçado também, porque tinha uma amiga minha que ela morava aqui, ela me disse, assim, vem pra cá, né, tu tem condição, tem como, né, e tudo mais, vem, tem apoio, tem agente, tem casa e tudo, tem. E aí eu fiquei no primeiro momento, disse, não, acho que não, né, tem tanta coisa acontecendo no Brasil, tem, né, faculdade, amigos, bandas, família, não vou. Passou 2 meses, mudei totalmente de ideia, disse, então quer saber, eu vou sim. E aí fiquei 1 ano ainda no Brasil, antes de me mudar de vez, e aí então foi 1 ano e 2 meses depois dessa primeira visita, que eu cheguei de mala e cuia, literalmente, né. E aí, a partir disso, o teu sonho começou a tomar forma, né, Rafa? Aí sim, foi 6 meses antes de vir de mudança, né, de vir de vez, que eu até comecei um blogzinho também, era só um blog mesmo, assim, a minha ideia era de fazer passeios para as pessoas aqui na cidade, enquanto eu estudava sobre esses passeios, que, spoiler, é o que eu faço hoje, né? Enquanto eu estudava sobre isso, eu já escrevia também sobre o que eu ia estudando. E aí... Ou seja, você se preparou para isso, né? Você achou nisso uma forma de se preparar para aquilo que você idealizou como a tua nova vida, a nova vida que você iria viver em Londres, né? Perfeitamente, porque de eu tomar a decisão até eu me mudar foi 1 ano. Nesse 1 ano, eu estava guardando dinheiro, aperfeiçoando o inglês, porque eu já tinha feito 5 anos e meio de inglês lá em Caxias do Sul, onde eu morava, mas
quando eu fiz essa viagem de passeio de 10 dias, é que eu me dei conta que o inglês que eu tinha era aquele inglês de curso. Claro, foi essencial ter feito isso, mas o inglês do dia a dia precisava de mais, né? Precisava de mais para uma boa comunicação na tua nova vida, né? Com certeza, ainda mais com o sotaque diferente, né? Que não era acostumado com o sotaque britânico. Então, eu fui aperfeiçoando por conta, assistindo séries britânicas, ouvindo BBC, fazendo coisas do tipo para deixar o inglês mais preparado possível, apesar de saber que não ia ser perfeito, né? Para o inglês daqui. Você aprendeu com acento americano, e aí você tinha que se adaptar um pouquinho, porque a gente sabe que o accent, né, o sotaque britânico é bem diferente, né? E as expressões também são as expressões locais, como em todo local, são diferentes. Perfeito, não foi bem isso, o preparo que tinha desde a fala, mas principalmente o ouvido, né? Então, nesses 10 dias que eu fiquei aqui, lá pelo 7º dia que eu fui começar a conseguir entender as pessoas, assim, né? E então isso deu o clique de, opa, é mais uma preparação que eu preciso. Então, guardar grana, inglês e profissional, né? O que eu ia fazer? Então, claro que eu sabia que eu ia ter que ir para aquilo que todo mundo vai e que tem que ir, que é bar, café, o que apareça na frente, mas eu queria alguma coisa na área de comunicação e tudo mais, que eu sempre gostei também. Então, essa questão de guia de turismo foi ótima, né, nesse sentido, porque eu conseguia, enquanto eu estudava, eu criava conteúdo para um site que eu tinha criado, ao mesmo tempo que eu ia absorvendo aquele conteúdo, criava uma audiência online, e quando eu chegasse aqui, eu conseguia oferecer esse serviço. E foi o que eu acabei fazendo. E aí você chegou aí para viver em Londres, e conta pra gente como é que ficou, então, como é que foi a tua trajetória profissional em Londres a partir da tua chegada? Pois bem, eu cheguei em janeiro, então, de 2014, invernão, e um mês depois eu já comecei a trabalhar num restaurante de runner, que é tipo um auxiliar de garçom, assim, né? Certo. Então, entregava pratos, entregava bebida nas mesas, recolhia pratos de vez em quando, tirava lixo, aquela coisa. Aqui no Brasil a gente chama de o ajudante do garçom. Como é o nome? Cumim. Cumim, olha, não sabia. Tem muita coisa que a gente nem conhece. Enfim, então era isso, era o Cumim. E aí, então, fiquei por uns 2 meses, mais ou menos, de runner ali, até que o bar sempre me chamou a atenção, desde quando eu tinha vindo para passear aqui na cidade, o pub, bar, sempre, né, foi uma coisa que me aproximou, assim. Era um ambiente muito social, muito descontraído e tudo, e o bar do restaurante, então, me chamava a atenção. E eu pedi para os gerentes, teria a chance, a possibilidade de eu trabalhar no bar. E disse, a gente está buscando bartender, se tu quiser aprender os drinks ali, né, como faz, a contar, né, na cabeça, que tem todo esse esquema também de não só usar medidas, mas ter uma contagem, meio uma arte por trás, né, a gente pode te mover pro bar, vamos fazer um treinamento, vamos ver qual é. E eu adorei a ideia, ia 2 horas, 3 horas antes do meu expediente começar, do meu horário de trabalho começar, eu ia para treinar por conta, né, estudava no ônibus as especificações dos drinks e tal, para conseguir fazer o teste e começar no bar que eu tanto queria. 3 meses depois que eu estava de runner, eu comecei então a trabalhar no bar, ao mesmo tempo que, paralelo a tudo isso, eu sempre comentava muito em blogs e sites e canal no YouTube de outras pessoas. Você não abandonou a parte da comunicação, que era um dos teus alvos também, né? Você continua fazendo isso paralelamente. Exato, não abandonei de jeito nenhum. Até tudo que eu ia vivendo em relação a parte profissional, ao restaurante, tudo eu ia alimentando também no blog, né? Ia criando esse meio que um diário, assim, do que eu estava vivendo. E aí, então, tinha esse outro blog chamado Londres para Principiantes, que eu sempre comentei muito no site deles também. E aquilo chamou a atenção da mulher, da dona, da Eneida, e ela, então, viu o meu site, viu que eu oferecia passeios guiados, que nesse ponto eu já tinha colocado uma página oferecendo esses passeios guiados, que eu nunca cheguei a fazer nenhum, mas eu estava oferecendo, né? E ela disse, vi que isso já estava na tua cabeça, né, Rafa? Você já pensava em fazer isso, até porque era a tua profissão no Brasil, né? Isso, exatamente. Eu queria alguma coisa de contar histórias e fazer pesquisas e tal, né? Eu queria trazer essa comunicação de alguma forma para ali. Porque é isso, né? Como a gente viaja, realmente a gente é muito vendedor, né? Vender passagem, vender pacote, pá. Enquanto o guia entrega o serviço, né? Conta as histórias, mostra, e é mais prazeroso, até diria eu, porque tu não tá dentro de um escritório, tu tá na rua, contando as histórias, né? Claro. Bem, então daí tinha essa mulher, a Eneida, desse site Londres para Principiantes,
ela me contatou para ver se eu teria interesse em guiar passeios junto com o site dela. Porque ela estava com ideia, ela já oferecia passeios guiados com outros guias, mas ela queria fazer passeios em pubs da cidade. Legal, então ela te ofereceu uma parceria, né? Foi. E eu disse, olha, eu já tinha meio que esboçado mais ou menos isso, porque a minha ideia, o meu segundo passo seriam passeios temáticos. Beatles, tinha uns outros temas, inclusive, mas eu não queria começar com isso, queria começar com um clássico, queria atingir mais pessoas. Certo. Mas vamos começar com esse segundo passo, né? Apesar de não ser o indicado na maioria das vezes. E aí fizemos isso então, né? Criei todo o roteiro aí sim, né? A fundo, assim, fui nos pubs, estudei cervejas, o que eu podia indicar para as pessoas. E ali comecei também isso. Então, em janeiro eu cheguei aqui, em fevereiro eu comecei a trabalhar no restaurante, né, de runner. Abril eu comecei a fazer os passeios em grupo e em maio que eu mudei para o bar do restaurante. Então eu conciliava essas duas atividades. Aí vendo que os passeios começaram a tomar forma, as pessoas se interessavam, começaram a indicar para outras pessoas e tudo, em agosto, ali do mesmo ano ainda, né, 2014, eu pensei em criar outros passeios. Na verdade, eu já estava criando, né? Eu já tinha criado, então, o dos Beatles, mas em agosto eu comecei a guiar esse segundo tour dos Beatles. Aí eu fiz, então, um ajuste com o restaurante que eu trabalhava, que eu tinha feito um acordo com eles de ter toda terça-feira livre para eu poder guiar esse passeio de pubs. Então, geralmente, segunda e terça eram meus dias de folga, e nos outros 5 dias eu trabalhava no restaurante e, em casa, eu desenvolvia esse roteiro dos Beatles, né? Muito legal. E esses tours temáticos, fala um pouquinho mais sobre eles aí, cada um deles, como é que eles são, o que que eles envolvem, Rafa? Então, eu gosto bastante de fazer esses temáticos porque acho que foge um pouquinho do que as pessoas estão acostumadas em passeios e vai direto no que ela tem interesse também, né? Uhum. Então, no caso, hoje em dia eu guio 4 passeios. Tenho dos pubs históricos, que é o mais procurado, já vai dar para entender o porquê. O dos Beatles, o do rock britânico, o da realeza britânica e Harry Potter. Então, o dos pubs, eu mistura, né, a história dos pubs e a história da cidade. Então, a gente vê 15 pubs no percurso, em 4 deles, para beber, para ir no banheiro, para olhar por dentro, tirar foto e parar. E no caminho entre um e outro, eu vou contando histórias dos pubs que a gente vai vendo, ou da cidade, curiosidades, detalhes que às vezes passam, né, bem despercebidos ali por todo mundo. Então, ou seja, você vai unindo aquele temático a um pouco da história, vai contando também, porque vai passando por outros lugares e isso faz uma informação completa dentro desse tour, né? Bem bacana, bem legal a tua proposta. Legal, obrigado. Fico convite para vir aqui fazer o passeio comigo, você vai gostar. Opa, não demora a chegar. E você prefere esses tours temáticos, como você falou, do que os passeios tradicionais. O que você considera, assim, imperdível para quem visita a cidade de Londres, Rafa? Ótima pergunta. Eu acho, não querendo puxar a farinha pro meu saco, né, mas eu acho que visitar os pubs é essencial, porque geralmente quando a gente viaja, né, as pessoas querem ter essa experiência de estar ali no meio do que as pessoas vivem, fazer parte do dia a dia. Muita gente gosta de visitar mercado público, por exemplo, porque tem muito dessa essência da cidade, né? Eu acho que os pubs resumem muito isso, assim, de ter a essência do país tá nos pubs, né? Então tem o cara que saiu do trabalho, o cara que simplesmente está ali trabalhando às vezes, ou que quer tomar uma para esparecer, enfim, e famílias também, né? Então, por isso, né? Não é só um lugar para pegação, azaração, nada do tipo, mas é para socializar mesmo e tem de tudo e todos no pub, e todas as idades, inclusive, também. Então eu indico, e tem, assim, se você gosta de história, inclusive, né, o pub também é um ótimo lugar, porque tem pubs, por exemplo, no meu passeio, a gente visita pubs que datam originalmente de 1536. Caramba! Onde o atual é do século XVII, então é uma loucura, assim. Não só tá tomando uma cerveja, mas é num lugar onde tem a essência da cidade e histórico. Então, acho que isso é imperdível. Se for para dizer alguma atração, eu diria a Torre de Londres, que acho que também é imperdível na cidade. Pô, legal, fiquei super com vontade de fazer esses passeios aí com você, viu? Vai curtir, tenho certeza. Os pubs fazem parte da história londrina, né? Então, realmente não dá para ir a Londres e não visitar um ou vários pubs, né? De preferência com os teus serviços. Com certeza. É uma seleção prontinha para quem vier para cá.
Show. Rafa, você falou para a gente já que estudou, que já falava inglês, que aprimorou a língua, se adaptou ao sotaque britânico, e hoje, na maior parte do tempo, você se comunica em inglês ou em português? Como é que é isso? Muito interessante essa pergunta também, porque a minha esposa, ela é brasileira, e então a gente fala em português em casa. Os meus passeios eu guio eles só para brasileiros, então também eu falo só em português. Porém, todo o restante tudo que eu consumo de conteúdo, todo o meu material de estudo é tudo em inglês. Eu procuro fazer isso justamente para estar sempre em contato com a língua. Claro que eu tenho amigos também que ou são ingleses ou são da Europa e falam inglês, né, como a língua que a gente está aqui em comum. Mas então é isso. Então, podcast, livros, séries, tudo que a gente assiste acaba sendo em inglês. Mas por isso, eu digo que é por me forçar. Se eu quisesse falar só português, eu conseguiria. Então é um meio a meio, você diria, na tua vida hoje? Sim, diria que é bem meio a meio, assim. Eu tento realmente, ou às vezes até falar sozinho, sabe, em inglês para ficar praticando. Muito normal. E nesse teu vocabulário tem alguma palavra em inglês que até hoje você tem dificuldade de pronunciar ou assim que você tenha que pensar 2 vezes antes de falar essa palavra? Posso dar 2 exemplos. Eu diria que as que envolvem o RL, em alguns casos, eu acho mais chata. Por exemplo, mundo, né? World, ou girl, eles são mais chatinhas. Ou então aquelas pegadinhas, né? Tipo, por exemplo, beach, que fica muito fácil de soar com outra palavra, né? Dá para escorregar aí na hora de falar, né? Isso. Acontece com muita gente, Rafa. Né? É tipo ovelha, como é que é? Sheep e chip de celular, né? Então tem 3 formas também, de escrever, né? De falar. O de barato isso, são 4, verdade. Só que beach é problemático, né? Se tu erra, pode ser ofensivo, né? É divertido até, né? Dependendo de quem você tá falando, pode ser até divertido. Virar uma piada. Às vezes a gente tenta, eu tava com uns amigos meus, inclusive daqui, que foram com nós pro Brasil, e aí nós estávamos lá em Floripa, e aí às vezes a gente ia falar, e para não ter que pensar muito, acabava falando outra palavra, né? Seaside, ocean, para não ter que falar beach, mas aí acabou que a gente aprendeu, né, com eles estando lá. Quando dá para fugir, a gente foge, para não cair no risco de errar, né? Isso, acha um sinônimo ali e tal. Agora, Rafa, eu sei também que você já teve um podcast por aí, né? É um chat show, né? Chamado Papo de Pub. Conta aí sobre isso pra gente. Pois tive. Até a gente tem ideia de voltar. A ideia era já ter voltado, mas a pandemia nos atrapalhou um pouquinho, mas tudo bem, vai voltar ainda, né? Teremos tempo. Mas o Papo de Pub teve 9 edições. A gente gravava ao vivo num pub, foi inclusive o pub que eu casei. Olha que legal, você casou num pub? Casamos num pub, isso. Experiência única. E, então, o segundo andar do pub ficava fechado pra gente fazer essa gravação. Geralmente numa segunda-feira, terça-feira, onde a área já estaria fechada de qualquer forma, né? Então, o pessoal do pub sendo bem próximo, consegui fazer com que eles abrissem o bar do segundo andar pro pré-gravação e pro intervalo da gravação. Sempre tinha ali umas 2 ou 3 pessoas, que eram os convidados, e a gente filmava com uma plateia também. Então sempre são 4 câmeras, 2 fixas, 2 móveis e roteirinho feito ali, bem bate-papo, assim, bem um ambiente de pub, é o que a gente tenta fazer no Papo de Pub, né? Bem bacana a proposta. E tinha um foco na música também, Rafa? Não necessariamente não. Tinham pessoas, por exemplo, teve um episódio que era com a Thaís, que ela tem um podcast aqui em Londres. Elas são 5 cearenses. E ela está aqui em Londres, no caso, e ela é guia de turismo também, e a outra convidada era a Fabiana Carla, a atriz. Então, as duas ali no sofá, na mesma hora, né, e aí os assuntos vão se relacionando, né, bem um bate-bola mesmo, assim, então... Que bacana. Bem descontraído, bem leve. Mas eu perguntei da música porque eu sei que você gosta de música também, né, e chegou até a ter uma banda, não é isso? Sim, quando eu tava no Brasil, comecei a estudar bateria, gostei muito, me identifiquei, tive várias bandas lá também, foi uma das...
chegou a hora de botar na balança, né, se eu me mudava ou não para cá, a música foi o que mais pesou a favor de ficar no Brasil. Mas eu pensei, não, mas lá também tem música, tem grandes músicos, né, então vou para lá, vamos ver qual é que é. E uma das primeiras coisas que eu fiz realmente, assim, foi de ir atrás de pessoas para tocar junto por aqui. Teve esse cara, então, que eu era da banda de apoio dele, ele é do interior do país, enfim, ele mora em Londres até hoje. Então nós éramos em 4, tinha ele, mais um cara inglês, um francês e eu, na bateria. A gente tocou junto por uma banda 6, multinacional, 7. Então, praticamente. Total. Né? Total. Muito legal, assim, e deu pra ver muito bem, né, tipo, que brasileiro é famoso pelo ritmo, inclusive, né? Então, verdade. Eles me falaram isso, inclusive, né? Que tem grandes músicos que têm bateristas brasileiros, e justamente por isso, porque a gente é muito bom com o ritmo, tá meio que no sangue, a gente cresce com isso mesmo, né? E pro baterista é a pessoa que tem que ter o ritmo, na verdade, né? Então foi uma experiência muito boa, assim. A gente tocou em vários pubs por aqui também, foram 6 meses bem produtivos. Quero ver se volta um dia. Qual era o nome da banda, Rafa? Então era a banda de apoio do cara, então o nome dele era Andy... Meu Deus, como é o sobrenome dele? Roberts. Andy Roberts. Andy Roberts. Acho que se botar no YouTube deve ter alguma coisa dele, inclusive. E, Rafa, fazendo tantas coisas aí, em todas essas histórias, você trabalhou em bar, também teve experiência com banda, com podcast, fazendo os teus tours aí, né, como agente de viagens. A partir da tua experiência de 6 anos já agora, né, morando fora, morando em Londres, que conselho que você daria, ou que dica que você daria hoje para quem está pensando em trabalhar e viver em Londres? O que essa pessoa deve fazer, o que ela deve pensar, o que ela deve evitar também, o que ela não deve fazer de jeito nenhum? Você teria alguma dica? Tenho. Eu diria para se preparar o máximo possível, porque as oportunidades, às vezes, é a gente que cria, né? Não adianta esperar que as coisas aconteçam, caiam do céu e tal. Podem até cair, mas a gente precisa entender quando elas caem, né? Porque não dá para esperar que seja aquilo que a gente quer exatamente. Às vezes ela vem de uma outra forma. Então, eu sou um exemplo, né? Eu sempre curti muito, como eu falei, comunicação e tal, mas não imaginava que eu iria estar guiando passeios, usando a comunicação guiando passeios, né? E sou muito feliz fazendo isso, na verdade, né? E gravando vídeos para o YouTube, etc. Mas a questão é essa, né? De às vezes, eu faço tal coisa, eu tenho essa capacitação, eu tenho essa formação e quero fazer isso. Interessante, tem que manter esse pensamento, porém é muito importante aceitar se isso não for a primeira coisa que vai aparecer na frente. Não quero dizer que jamais vai acontecer de conseguir ser médico, ser advogado aqui, e que não vai ser a primeira coisa. Pode ser que seja, espero que seja, mas pode ser que sim, não dá pra pode ser que com não, né? Pode ser que aconteça mais rapidamente, ou pode ser que demore a acontecer, né? Ou pode ser até que não aconteça. Às vezes a gente vai para outro rumo, descobre outras coisas, né, Rafa? Perfeitamente. Estatisticamente falando, assim, com todos os amigos aqui, não só brasileiros, mas pessoas que vêm de fora, não é o caso, né? As pessoas primeiro entram por uma outra área e depois, eventualmente, vão crescendo no país, vão se estabilizando, talvez até com ensino local, né? Fazendo uma faculdade aqui, se capacitando aqui e chegam onde querem, né? Mas não é o padrão, assim, ser, sabe, aquela coisa tão direta, objetiva. E como tu falou, também acontece muito isso. É importante, muito importante ter a mente aberta, porque às vezes tem empregos e tem possibilidades e posições que a gente não imagina que existe, né? Que tu possa se Hi, it's Jamie from Light FM. If you're in your mid to late 20s, even your 30s like me, with a busy career and life but still haven't found your person to settle down with, by freezing your eggs now rather than later, you can embrace the possibility of parenthood and secure your family's future on your timetable. RMA has helped thousands of women, providing access to knowledgeable fertility specialists who answer questions and can support your plan for the future. Plan for someday, today with RMA at rmanetwork.com. profissionalizar em alguma determinada área e criar uma carreira naquilo, né? Tem, às vezes, tem até amigos meus, assim, que tem profissões que até hoje eu não entendo o que eles fazem, porque é um espectro tão grande, né? E, então, por isso, é muito importante ter a cabeça muito aberta. Então, como conselho, você diria que é importante estar preparado, com a cabeça aberta e pronto para o que vier, né? É exatamente essas três coisas. Tem alguma coisa que deva se evitar? Algum caminho de pedras aí que pode ser evitado? Você daria esse conselho? Daria, para evitar comparar com o país de origem.
seja no sentido positivo ou negativo, dizer sinto falta disso, no meu país não é assim, então por isso eu não vou mudar, vou fazer assim, ou até no sentido de achar que o exterior é melhor do que o nosso país. Pode até ser, mas às vezes não é saudável essa comparação, né? Mentalmente e até para estar transparecendo para as outras pessoas também. Muito legal isso que você falou, porque existe uma tendência da maior parte das pessoas de ficar comparando. É como se a gente estivesse fazendo a conversão da moeda. A gente faz isso em várias vertentes, né? A gente acaba comparando, lá é assim, aqui é dessa outra forma. Enfim, e você acaba não se situando muito. Muita gente passa por isso. Legal você ter destacado isso, porque realmente é uma coisa que você pode e deve evitar. É viver a sua vida do jeito que ela é no novo país que você escolheu para viver, né, Rafa? Perfeitamente, porque tem que, até usando a expressão em inglês, né? Tem que let it go, assim, porque não adianta tu reclamar do frio, porque todo inverno vai ser frio, então... Não Inevitavelmente, quer você queira ou não, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura inglesa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, principalmente, já que a gente falou de comparação, agora vamos comparar mesmo. Isso. Mas nesse sentido, de falar da cultura inglesa e em que pontos, principalmente, ela se difere da cultura brasileira. Nossa, pois tem muita coisa que é diferente, assim, sabe? Eu diria que as pessoas respeitarem o espaço uma da outra, eu acho que é uma das coisas principais, né? Desde o cumprimento, né, que vai ser o aperto de mão, ao invés de já ser aquela coisa abraçando e tal, até, por exemplo, às vezes tem até o mito, né, de que o inglês é muito fechado, que é frio, não sei o quê. Mas isso é só por causa disso, né? Por ter essa coisa de ficar na sua, não querer ser invasivo. É muito comum, um jeito de ser, né, Rafa? Total, e ao mesmo tempo que ela não é fria, não é reservada, pode até ser, mas não é fria porque, por exemplo, tá um exemplo de uma situação, tá no pub tomando uma cerveja ali, um casal, e tem espaço na mesa para outras pessoas sentarem. Chega um casal de ingleses, senta ali do lado, cada um na sua, alguém saiu para buscar cerveja, é muito comum o outro casal falar, puxar papo com aquela pessoa que ficou sozinha na mesa, conversar, a outra pessoa volta com as bebidas e já vira uma roda de conversa ali, né? Aquelas 4 pessoas. Porém, acabou ali, né? A noite terminou, a amizade terminou junto, né? Não tem me dá o WhatsApp, passa lá em casa, Facebook, me adiciona, não sei o que, não sei o que. Não existe uma necessidade de continuidade daquilo que foi um momento legal, né? Isso, pode até acontecer, né? Pode acontecer, né? Isso quer dizer, não é um impedimento, né? Eu mesmo já tenho amigos esses que foram pro Brasil, inclusive, que a gente se conheceu numa noite que a gente estava tocando, a minha banda tocando, a dele também, ele é baterista também, somos amigos pra vida, né? Mas é isso, tem muita relação, muita coisa em comum, assim, mas não é uma, sabe, não é padrão que teve uma conversa no pub, virou amigo pra vida. Então isso eu acho que é uma das coisas principais que me chama a atenção, assim. E às vezes as pessoas, pela vivência no Brasil, têm essa expectativa, né? E quando não é correspondida a expectativa, elas acham, poxa, eles são frios, aí que entra o que você acabou de falar. E não é exatamente isso, é só parte da cultura, é um jeito de ser, né? Isso, é aquilo, né? Eles estão errados, né? A minha cultura é a certa, a deles é errada. Então, por isso que eu falei de não comparar. Tipo, comparar tudo bem, mas quando chega nesse ponto de a minha comida é boa, a deles é ruim. E a pontualidade britânica, é mito ou é verdade? Eu digo que em relação a coisas públicas, é verdade. Pub abre na hora que tem que abrir, fecha na hora que tem que fechar. Museu, mesma coisa. Trens funcionam assim também, ônibus, sabe, programa de TV, qualquer compromisso oficial, sim. Mas as pessoas não são tão pontuais assim. Mas, assim, o atraso também é uma coisa de... Até tem um amigo meu que falou isso, que 15 minutos é aceitável. Acima disso começa a ser desrespeitoso. Com essas palavras assim. Então, a gente procura não se atrasar para nada, né? Eu lembro de ter assistido a um espetáculo teatral aqui no Brasil, em que se costumava muito falar, o espetáculo começa rigorosamente no horário. E, na verdade, isso não acontecia. Então, eu assisti um espetáculo que se anunciava da seguinte forma: o espetáculo começa brasileiramente 10 minutos após o horário marcado. Ou seja, isso resume tudo, né? De como as coisas acontecem. A pontualidade brasileira. Você já sabe que vai ter um atrasinho. Muito bom, muito bom.
Então essa da pontualidade, eu digo que é isso, que as pessoas também tem um atrasinho sim. E de cultura, eu acho que é isso, assim, o principal, a pontualidade, né, que as pessoas têm. Tem alguma outra característica que você, do povo mesmo, das pessoas localmente aí, que você destacaria? Tem da forma polida como as pessoas são também, né? Estão sempre pedindo desculpa, sempre... tu tá andando na rua, a pessoa meio que se enfiou na tua frente, tu dá uma travada, ela pede desculpa, porque ela se enfiou no teu caminho, né? Às vezes, isso também é uma coisa muito comum, assim, de se saber, que esse pedido de desculpa, às vezes é muito automático, né? As pessoas nem estão querendo, não é com significado por trás, né? Mas ainda assim é polido, ainda assim é pedido desculpa, né? O por favor, o com licença, o obrigado, as palavrinhas mágicas são muito utilizadas assim excessivamente, né? É parte da cultura, os próprios britânicos sabem disso, que eles se desculpam demais, que ele acha que o canadense assim também, se eu não me engano, né? Que se desculpa demais, que pede licença demais e tal. Então isso é bem cultural, eu acho muito interessante, muito bom também. Palavras que têm muito valor e que, quando colocadas em prática, fazem esse valor aparecer mais ainda, né, Rafa? Com certeza. Eu vejo muito isso até nas minhas mídias sociais, assim, às vezes eu percebo que eu mostro alguma coisa nos stories, às vezes alguém pergunta alguma coisa, já falei isso nos stories também para as pessoas, né? Eu mostrei ali uma rua, e aí a pessoa responde dizendo onde fica, ou mostra um prato, receita, como se, né? Não é oi, tudo bem, por favor, poderia, né? Tem uma tirinha muito famosa aqui que mostra num quadradinho um cara se afogando e ele tá desesperado pedindo ajuda para um cara que tá passeando com um cachorro ali, né? Uhum. E ele grita pro cara, me ajuda, eu tô me afogando, vem aqui, me pega, me puxa, não sei o quê. E aí do quadradinho do lado, e ele ignorando o cara, né? E daí no quadradinho do lado dizendo o modo britânico. E aí o cara pedindo ajuda, porém dizendo, com licença, o senhor poderia, por favor, se não for incômodo, vir aqui me ajudar depois, não sei o que, e já agradecendo antecipadamente. Então é muito isso, assim, né? O estilo de usar as palavrinhas mágicas. Mas é bem bacana isso, né? É um jeito de ser muito, muito próprio, mas ao mesmo tempo, como a gente falou, tem um valor enorme, né, Rafa? Faz toda a diferença, assim. Aí eles percebem isso, assim, se tu não usa, eles também sentem. E você já pagou algum mico por aí? Nesse sentido também, deixa eu te dizer que não que eu lembre, não. Aquela minha preparação um ano antes, assim, eu sou muito metódico, sabe? Então, acho que aquela minha preparação, eu levei muito a sério essa infusão, assim, né, na cultura, onde eu aprendi que tinha que usar essas palavras e eu tentei fazer o máximo possível para isso. Então, você conseguiu se resguardar dos micos. Pois é. Talvez o meu mico tenha sido, em alguma ocasião, usar demais, mais do que fosse necessário e aceito até. Muito bem, tá certo. Espero que continue assim, ou que aconteça alguma coisa, eu acho que seja engraçada e você possa contar numa próxima oportunidade pra gente. Tomara, não preciso disso. E Rafa, eu ia te perguntar uma coisa, na área da saúde, você já teve alguma experiência, assim, você já teve que utilizar médico, hospital? Como é que você vê o sistema de saúde em Londres? Já precisei, por sorte, bênção divina, foi só 2 vezes que eu fui para o hospital. Uma vez foi porque tinha um carocinho na virilha. Eu não sabia, não fazia ideia do que era. Esperei uma semana para ver se desaparecia, não desapareceu. Pensei, bom, vamos lá, né? Esperei demais até. Aí vamos lá, daí fui no hospital, cheguei, tinha uma recepçãozinha lá, expliquei o que era. Ela disse, segue essa linha aqui no chão que diz A&E, né? AIE, que é acidente e emergência, né? E segue ela, daí tu vai chegar numa outra recepção ali atrás. Quando eu vi que era o A&E, acidente de emergência, eu pensei, câncer, morri, já vou me ligar pra minha família. Eu sou logo no pior, né? Certeza, né? Caroço na virilha, acidente de emergência. E aí fui, daí tinha uma outra enfermeira, expliquei o que era, eu disse, beleza, me aguarda ali uns minutinhos, tu vai ser chamado pra fazer uma triagem ali, né? Eu preenchi uma fichinha enquanto isso, dei para elas, 5 minutos já fui chamado, uma outra enfermeira me examinou, e ela disse, vou te passar para o médico. Aí que eu pensei que o negócio estava muito grave, assim, eu já estava escrevendo meu testamento. Daí sentei numa outra salinha, mais uns 20 minutos, aí o médico me chamou, examinou e disse, não, isso é um gânglio, tu teve uma infecção, provavelmente algum bichinho te picou, então eu vou te dar uma semana de antibiótico, beleza, tchau. Lembro, inclusive, que foi na época da Copa do Mundo, do 7-1,
enquanto ele digitava lá a receita, né? Que lembrança, Rafa, triste lembrança. Mas ele me lembrou aí, ainda por cima foi isso, porque ele estava lá digitando a receita e ele disse, pois é a Copa do Mundo, né? E esse jogo do Brasil, esse 7-1, né? Eu disse, mas e vocês têm quantas Copas do Mundo mesmo? Me lembro que eu tive que jogar essa, né? Esse médico tocou na ferida, literalmente, né? Que isso. E aí... E daí eu achei que ele ia só me dar a receita, inclusive, ele pediu 3 minutinhos, ele volta com o medicamento, com 2 caixas de antibiótico e tal. Então eu saí de lá em 45 minutos de atendimento, eu saí com o medicamento sem pagar 1 centavo, né? E essa foi a primeira vez no hospital, acho que 1 ano depois que eu tinha me mudado para cá. E a outra vez foi há uns 2 anos atrás, quando tinha umas feridinhas nas costas, a parte de baixo das costas, assim. E aí depois de também uns 5 dias, eu liguei no serviço telefônico, que é o 111, passei os sintomas e ela disse para eu ir no hospital ver a vermelhidão. E aí esperei por mais tempo, porque não era nada muito grave, esperei por umas 4 horas. E aí também foi questão de 10 minutos para o diagnóstico, que era a chamada herpes zoster, por imunidade baixa, estresse, e aí saiu esse negócio. Mas não foi forte, assim, eu tive sorte que não senti muita dor e tal. Então ele me indicou, se eu quisesse tomar um medicamento, era para eu comprar, mas não precisava, porque ele combatia sozinho, e só tomar coisa para dor, então, né? Então só tomei paracetamol e ibuprofeno também, e foi isso, basicamente. Então você tem uma visão boa do sistema de saúde, uma visão positiva do sistema de saúde. Sim, as minhas 2 experiências foram positivas. A primeira, em especial, né, foi muito rápido, né? Eu já saí com medicamentos e tudo mais, mas muito, muito positiva mesmo. E outras pessoas que eu conheço também, assim, que eu posso falar, que já tiveram que fazer bateria de exames e tudo mais, também, mesmo esquema desde o agendamento do teu horário, que hoje em dia tu faz até pelo aplicativo do sistema público. Tu chega lá e tu é atendido naquele horário, faz os exames que tem para fazer, eles te ligam se tem alguma coisa e tal. Aqui é muito famoso pelo paracetamol, né? Dos médicos, qualquer coisa indicam um paracetamol. O que é fato até. Mas dá para entender que é parte de um protocolo que eles seguem, assim, né? De vamos tentar isso, se isso não der, a gente faz isso aqui e assim vai. Então, eu avalio como um sistema bem, bem eficiente. Gratuito. Isso que a gente está falando é de sistema público, né? Atendimento gratuito. Isso mesmo, não tenho nada de sistema privado, tudo gratuito. Claro que a gente paga em impostos isso, né? Um valor alto, mas é isso, precisou, tá ali, né? Todas as vezes, como eu falei, tanto eu e minha esposa, foi super rápido. Então pode carimbar que funciona. Funciona mesmo. Eles dizem que não, né? Muito engraçado isso. Quando falo com algum britânico, conversa sobre o NHS, né? NHS, eles dizem que não, o sistema que não funciona, tá cada vez eles criticam, pior. Né? Vocês não sabem o que estão falando. A gente vai passar agora para um momento divertido do nosso podcast, Rafa, que a gente chama de VaptVupt. Eu vou falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que vier na tua cabeça. Não precisa ser uma única palavra. Você pode complementar se você quiser. Beleza? Certo, beleza. Então, vamos lá. Uma gratidão. Pessoas no meu caminho. Muito bem. Pensando no famoso Big Bang, quando na vida é a hora certa? Quando a gente se sente mais preparado intuitivamente, né? Boa resposta. Muito bem. Um arrependimento, Rafa? Pensar muito para fazer as coisas, inclusive se aplicando à vida aqui, né? Às vezes é muito overthinking. Um lugar para ser feliz? O Reino Unido. Exatamente onde você está vivendo, né? O melhor tour? Pubs históricos. Bebida, história, combinação perfeita. Não tem como não ser. Com que empresa? Guri in London. Ah, essa é a tua empresa. Muito bem. Já fez o jabá, né? Tá aí, ó. Muito bom, Rafa. Com essa experiência que você está tendo, que você está vivendo, mudou alguma coisa ou vem mudando alguma coisa na tua vida? Ou seja, como é que você era antes e você é agora? Como é que você vê essa mudança na tua vida, em você? Mudou. Eu vejo... Primeiro, isso mesmo que eu falei até do overthinking, realmente, isso é uma coisa que eu vejo mudar cada vez mais em mim, assim. E é interessante a gente se entender para conseguir mudar, né? Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu. Eu entendi que eu pensava demais sobre tudo e aí comecei a simplesmente
tentar e tomar ações, né, para fazer as coisas acontecerem assim. Então, pensar menos e agir mais, seria isso? Isso. Ou se for para pensar antes de agir ainda, que seja o mais breve possível, né? A primeira intuição é que tem que valer. E eu acho que também entender como a gente faz parte, às vezes de forma inclusive indireta, sem querer talvez, da vida das pessoas, e às vezes pode mudar muito, né? Qualquer gesto, qualquer ação pode mudar muita coisa, né? Foi um entendimento que eu tive muito nos tours, onde eu comecei a entender, logo no começo eu comecei a entender, mas eu não fiz entendendo isso, que aquilo que eu estava fazendo era parte do sonho das pessoas, né? De visitar a cidade. Às vezes tem gente que passou a vida inteira sonhando com o momento de vir para cá e de passear por tal lugar, de visitar tal pub, ou fãs de música em especial tem muito isso, né? De ver o lugar onde os Beatles fizeram o último show. Tirar a sua foto lá na Abbey Road, que todo mundo quer fazer, né? Esse é onde o tour termina, claro, tem que ser o grande finale, tem que ser a Abbey Road, né, para as pessoas degustarem à vontade aquele lugar, né? Então, é bem isso, é de ver o olho das pessoas brilhando naquele momento, quando tem essa sensação de que legal isso que eu faço, né? É poder, como eu falei no começo, não era essa a intenção direta, né? Era mais de facilitar a viagem, era mais isso sim, né? Até que eu tinha trazido isso sendo agente de viagens, mas que acabou virando o negócio principal de que massa poder ajudar a pessoa a realizar esse sonho, ver isso. Se não fosse eu ter feito a minha pesquisa e ter feito esse trabalho, ela talvez não soubesse dessa história que eu contei e tudo, né? Então, acho que isso. E às vezes, sem querer, a gente muda o entendimento das pessoas ou a realização do sonho mesmo. Muito bem. Fala pra gente, daqui pra frente, quais são os teus planos futuros? Pois é, né? Essa pandemia deu uma mexida, mas eu gosto muito ainda nessa questão de comunicação e criação de conteúdo online e tal, e tanto com um canal no YouTube, sempre inventando coisas novas. Então, minha ideia é fazer coisas virtuais, que as pessoas possam, às vezes, ter contato com a cultura britânica, com o país, com as histórias daqui, antes de vir para cá, sem nunca vir para cá, com nem planos de vir para cá, mas gostam disso. E, claro, estando aqui, morando aqui, enfim, saber aprofundar mais o conhecimento no que diz respeito ao país. Então, eu penso tudo que envolve nisso, né? Seja em relação a vídeos, a escrita também e o retorno do Papo de Pub, né? Como tinha comentado antes, esse bacana, acho que deve retornar mesmo, porque eu achei bem legal a ideia, né? E, assim, eu acho que tá bem antenado, tá bem alinhado com a nossa nova realidade, né? Eu acho que a comunicação virtual vai cada vez mais ganhar espaço e fazer parte da vida das pessoas. Então, estar pensando nisso, focando nisso para o teu futuro, eu acho que está no caminho certo, Rafa. Pois é, tomara, assim seja. Até eu lancei um produto recentemente também que é o chamado Guri Play, que são passeios autoguiados pela cidade, né? Então a pessoa vem com o celular, baixa ele no celular, bota o fonezinho de ouvido e o celular usa a localização, a geolocation dela e dispara os áudios automaticamente conforme ela vai caminhando pela cidade. Então, olha que legal! A criação do roteiro é minha, a narração é minha, tem efeitos sonoros, tem trilha sonora e tal. Então, eu vou dando as instruções, né? Vira à direita aqui na frente. Tudo bem original, parabéns. Bem bacana. Obrigado. Isso é bem legal, eu tô bem empolgado. E como é que as pessoas podem achar o Guri em London, né? Você quer deixar um contato, o contato do Guri em London, e-mail, página? Isso, eu vou deixar meu endereço, elas podem vir aqui em casa, tomar um chimarrão. Não, vai ser tanto. Mas podem vir fazer passeio comigo na cidade, né? Tem o meu site, que é o guriinlondon.com. O YouTube também, Guri in London, youtube.com/Guri in London. Instagram também, mesmo esquema, Guri in London. Twitter, onde for, eu tô lá como Guri in London. Só lembrando que essa última parte é em inglês, né? In London. E é isso. Se quiser saber sobre os passeios, é guriinlondon.com/tours. Tem tudo detalhadinho lá no site também. Bom, então nossos ouvintes já ficam sabendo que quando em Londres, vamos procurar o Rafa, o Guri em London, para a gente fazer vários e belos passeios com ele, né? Isso aí, entrar de cabeça na cultura britânica. Ouvindo a nossa entrevista, muita gente às vezes quer trocar uma ideia, é só procurar o Rafa nas redes sociais, não é isso, Rafa? Isso aí, respondo todas as mensagens no Instagram, comentários no YouTube, e-mails, então estou aí à disposição, só dar um grito. Bacana. Muito bem. Vou te fazer uma pergunta agora para você pensar e responder para a gente. Se você pudesse enviar um presente para alguém agora,
para quem seria e o que você daria? Uau! Que bela pergunta. Eu acho que eu daria uma passagem aérea para minha mãe me visitar. Ah, que bacana. Muito legal isso. Aham. Tá com saudade, né? Ela precisa conhecer aqui para ela entender como é bom também. Ela já sabe que mas ela tem curiosidade, tem vontade. Ela precisa sentir, né? Precisa sentir. Isso. Não tem como descrever, né? Ou tentar traduzir em foto ou em palavras. Tem que viver. Muito bem. Uhum. E eu gostaria que você falasse pra gente uma frase que é uma espécie de mantra para você, assim. Uma frase que te conduz, que te inspira. Tem uma música do John Lennon que tem uma frase que eu acho muito legal, que é: a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. E eu acho ela sensacional. Às vezes é o overthinking que eu falei, né? Que a gente tá pensando e não tá vivendo no agora, né? Então, acho que isso é o que eu tento levar como lema, se você quiser usar isso. Viver o momento presente, né, Rafa? Tem que ser. A gente não tem ideia quando a fase vai acabar, né? Aquela velha história do eu era feliz e não sabia. Às vezes a gente é feliz e não sabe, né? Só vai se dar conta daqui a alguns anos ali na frente. É verdade. Muito bem, muito bom que essa frase siga te guiando e você continue vivendo todos os momentos com muita felicidade na sua vida, né? E Rafa, a gente está chegando ao final do nosso papo e a gente então justamente quer desejar para você, Rafa Maciel, toda a sorte do mundo. A gente vai estar torcendo e vai estar vibrando por você, viu? Muito obrigado pelas informações, por nos entreter também, pelo papo bacana que você trouxe pra gente. Valeu. Então, a gente super agradece ao Guri em London aí. Que isso, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho também da minha trajetória até aqui. E espero que sirva de inspiração também para quem está ouvindo, né? Se inspirar uma pessoa já é um trabalho bem feito. Sabe? Muito bacana. Muito obrigado, um grande abraço para você. E de minha parte, estou de malas prontas agora e de partida para outro lugar onde os brazucas pelo mundo nos esperam. Então, tô indo lá. A gente se vê no próximo episódio, galera. Tchau, tchau! It's Jamie from Light FM. If you're in your mid to late 20s, even your 30s like me, with a busy career and life but still haven't found your person to settle down with, by freezing your eggs now rather than later, you can embrace the possibility of parenthood and secure your family's future on your timetable. RMA has helped thousands of women, providing access to knowledgeable fertility specialists who answer questions and can support your plan for the future. Plan for someday, today with RMA at rmanetwork.com. Black women are 3 times more likely to die from pregnancy-related cause. That's why Thinx, the leader in reusable period and incontinence underwear, is partnering with iHeartRadio to raise funds and awareness for the Black Mamas Matter Alliance, a Black woman-led network that advocates, drives research, builds power, and shifts culture for Black maternal health, rights, and justice. Go to Thinx.com to make a purchase and support these efforts.